Abençoe a sua vida, a vida também da pastora Simaura, né? Deus abençoe. Deus abençoe a família de vocês. Eu me sinto muito honrado. Como o pastor Osnei já expressou, ele foi o meu primeiro pastor, o meu primeiro mentor. Então é muito bom estar aqui nessa noite para ministrar a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos obreiros. Muito obrigado pela recepção. Fui muito bem recebido aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a vida dos membros, a vida de cada um que tirou o seu tempo para estar aqui nessa noite. Aleluias. Deus, ele tem uma palavra para nós. Você crê nisso? Quero louvar a Deus pela vida também da minha esposa, missionária Rafael. Deus abençoe. Sou muito feliz ao seu lado e eu sei que nós não estaríamos aqui se Deus não tivesse colocado você na minha vida. Amém? Deus abençoe também o cooperador Carlos, que veio conosco. É um grande amigo, né? Já faz parte também da minha família. Deus possa abençoar o teu ministério. Que Deus também abençoe a minha cunhada, Natália, que está ali juntamente com o seu namorado, Guilherme. Glórias a Deus. Jesus ama vocês e tem um plano na vida de cada um de vocês. Estou muito feliz de rever também o Pedro. Conheci ali em Santa Juliana. Muito feliz. Que Deus abençoe o teu ministério. Amém? Glórias a Deus. O tema do culto é Minha Família na Mão do Senhor. Vamos estar lendo? João, capítulo de número 2, do versículo 1 a seguir. E ao terceiro dia fizeram-se umas boldas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as boldas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Como eu falei, o tema do culto nessa noite é Minha Família na Mão do Senhor. Nós sabemos que as famílias, elas têm sido atacadas nesses últimos dias. O diabo, ele tenta desconstruir a família. Aleluias, glórias a Deus. O que me chama a atenção é que quando eu observo o livro de Gênesis, eu percebo que o livro de Gênesis inicia-se falando da criação e também da instituição do casamento. O primeiro casamento de Adão e Eva foi instituído pelo próprio Deus. Quando eu observo também as páginas do Novo Testamento, o primeiro evangelho, o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, se inicia apresentando a genealogia de Jesus, a descendência de Jesus, ou seja, apontando para a família de Cristo. E quando eu observo o primeiro milagre de Jesus, foi realizado, como nós lemos, em uma festa de casamento. O que é isso? É a Bíblia apontando para a relevância que tem para Deus o casamento, a família. Glórias a Deus. Quando nós observamos o relato que João ele vai descrever, Jesus ele foi convidado com os seus discípulos para uma festa de casamento. Aleluias.
Porém, nós vamos ver que no meio daquela festa de casamento, o vinho que trazia alegria para a festa acabou. Mas a presença de Jesus naquela festa livrou aquele casal, aquela família que estava celebrando aquele casamento, de um grande vexame, de uma grande vergonha. E a partir dessa palavra, eu quero compartilhar alguns princípios para a edificação do seu casamento, para a edificação da sua família. Aleluias. A primeira verdade que eu aprendo quando eu olho para João, capítulo de número 2, é que Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para o casamento. Glórias a Deus. Jesus, ele foi convidado para estar nessa festa de casamento. E o que me chama a atenção é que aquela família quis a presença de Jesus. Aleluias. Jesus, ele não é convidado para estar naquele casamento quando a crise aparece, que foi o quê? O vinho, que simboliza alegria, acabou. Não, Jesus, antes da crise aparecer, ele já estava ali no casamento. Aleluias, glórias a Deus. A primeira verdade que eu quero te dizer é que Jesus é a pessoa mais importante que você tem que convidar para estar na sua família, para estar no seu casamento. Não espere a crise, a enfermidade, o desemprego bater na sua porta para você convidar Jesus. Não, convide Jesus, porque hoje Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar no seu casamento. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Um casamento pode até ter dinheiro, conforto, mas sem a presença de Jesus, tudo isso se torna o quê? Irrelevante. Mas aquela família se preocupou em convidar Jesus, porque eles queriam ter o relacionamento com Cristo, intimidade com Cristo. Eu quero te dizer, convida Jesus para entrar na sua casa. Jesus, ele quer ter um relacionamento com você, com o seu cônjuge, com o seu filho, porque aonde Jesus chega, ele opera a mudança, ele opera a transformação. A segunda verdade que eu consigo ver através de João, capítulo de número 2, é que mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. Porque muitas pessoas estão à procura de um casamento perfeito, sem crises, sem dificuldades. Mas eu quero te dizer, mesmo quando Jesus está presente, a crise, o problema pode aparecer. Mas se Jesus estiver no teu casamento, na tua família, Ele pode mudar e colocar aquilo que está fora de lugar no seu devido lugar. Casamento é a união de dois pecadores, de duas pessoas diferentes, com hábitos diferentes, vivendo debaixo do mesmo teto, porém aperfeiçoados pelo amor de Deus. Aleluias. Então muitos jovens que pensam em casar, eles pensam que vai ser algo perfeito, que vai ser um mar de rosas, mas nós sabemos que não é bem assim. Mas se Jesus estiver presente, pode soprar o vento que for, pode bater a tempestade que for, aleluias, que o teu casamento ele subsiste de pé, a tua família subsiste de pé. Glórias a Deus, aleluias. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que não existe nenhuma crise que justifica o fracasso de uma família. Quando nós observamos o primeiro casal, Adão, Eva, eles tiveram muitas crises, muitas dificuldades, crise espiritual, porque pecaram contra Deus. Crise conjugal, quando Eva peca, Adão
quer colocar a responsabilidade nela de um pecado que ele também cometeu. Crise financeira. Adão e Eva perderam a sua casa, o jardim, porque foram expulsos. Crise dentro da família. Caim matou Abel. Mas eu percebo que mesmo diante de todas essas crises, eles permaneceram juntos. Glórias a Deus. Eles permaneceram juntos. Então, mesmo Jesus estando no teu casamento, as crises podem vir, podem aparecer, mas se Jesus estiver na tua casa, a tua família vai subsistir, vai permanecer de pé. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos estão compreendendo a palavra? Eu sou igual o pastor Osnei, eu prego mais lento. Posso me comparar ao senhor? Prego mais lento, glórias a Deus, aleluias. Mas a minha preocupação é que você compreenda aquilo que o Espírito Santo está falando nessa noite. Aleluias, glórias a Deus. Em terceiro lugar, a partir de João capítulo de número 2, eu percebo que nós precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando. Como eu falei, Jesus foi convidado para estar no casamento. Diferente dos dias de hoje, um casamento nos dias de Jesus duravam 7 dias. A presença do vinho, ela era fundamental. Eles valorizavam a presença do vinho. Mas a Bíblia vai dizer que no meio daquela festa, o vinho acabou. O vinho simboliza a alegria. Aleluias. E quando o vinho acaba, alguém tem o discernimento que o vinho está acabando. Maria, mãe de Jesus. E quando Maria ela tem a percepção que o vinho está acabando, ela decide o quê? Agir. Quando você perceber que a crise está querendo se instaurar na sua família, no seu casamento, haja. Aprenda a reconhecer quando as coisas não vão bem. Aprenda a reconhecer quando o teu cônjuge não está bem. Quando o teu filho não está bem. Porque quantas pessoas querem mascarar. E às vezes a família está sangrando. As pessoas querem mascarar. E às vezes o filho está sangrando, mas aprenda a reconhecer quando as coisas não estão indo bem dentro de casa. Reconheça quando o vinho está acabando. O vinho vinha de onde? Da cozinha. Aleluias. O vinho acabou na cozinha. Mas Maria não foi reportar o que acabou na cozinha para todos que estavam na festa. Ela foi até Jesus. Aleluias. Quantas pessoas estão reportando o que está acontecendo no quarto, na cozinha, para todo mundo, quando na verdade deveria recorrer a Jesus? Quando na verdade deveria bater na porta que se chama Jesus, é a porta que pode se abrir, é a porta de escape para a tua família, para o teu casamento. Mas Maria reconheceu o problema e foi até Jesus, porque ela sabia que ele poderia trazer a transformação. O que me chama a atenção é que Jesus foi convidado para a festa de casamento, e os seus discípulos também foram convidados à festa de casamento. Tem pessoas que querem Jesus, mas não querem a igreja. E às vezes a igreja é um instrumento de Deus, que Deus vai usar para curar a sua vida, o seu lar. Então abrace Jesus, mas também abrace essa igreja. Porque a igreja é a representante de Cristo aqui na terra. É um instrumento que Deus usa para curar, libertar, transformar vidas. Aleluias.
ela foi até quem poderia ajudar, Jesus, porque ela percebeu que a alegria, o vinho, estava acabando. Existem muitos casamentos que estão acabando, não pelaquilo que aconteceu, mas pelaquilo que deixou de acontecer. Quantos casamentos o vinho está acabando? Não existe mais elogios. Não existe mais um momento de comunhão. Os filhos não se assentam mais à mesa. Não existe mais diálogo. Não existe mais planejamento. O vinho está acabando. Recorra a Jesus. Aleluias. Como foi falado nessa noite através do pastor Osnei, as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras têm capacidade de gerar vida e de gerar morte. Mas a omissão também das nossas palavras é um problema. No princípio, Gênesis capítulo de número 3. O diabo, através da serpente, estava falando com Eva. E Adão estava calado. O diabo estava fazendo propostas para Eva. E Adão estava calado. Eva toma do fruto, participa, dá para Adão. E Adão permanece calado. A omissão de Adão fez com que o pecado, contribuiu para que o pecado entrasse na humanidade. Quando você omite palavras, um elogio, aleluias, o diabo está falando no ouvido do teu cônjuge. O diabo está colocando palavras para confundir a sua família. Quando existe ausência de posicionamento dentro de casa, aleluias. Mas Deus hoje, Ele está nos dando discernimento espiritual, para liberarmos palavras de vida, palavras de cura, para a nossa família. Você crê nisso nessa noite? Aleluias. Eu gosto de Mateus capítulo 15, versículo 11, porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. O que mais sai de nós são o quê? Palavras. Se você, através das palavras, está jogando lixo no seu casamento, daqui um dia você vai ter que tirar o seu casamento do lixo. Porque palavras revelam caráter, maturidade, estado da alma. Aleluias. Aprenda a dizer palavras com generosidade. Eu estou saindo um pouco da mensagem, mas daqui a pouco a gente volta. Eu senti de falar isso nessa noite. Glórias a Deus. Aleluias. Eu gosto de Tiago, capítulo de número 3, versículo 3 e 4. Eu vou estar lendo rapidamente. Que diz, porque todos tropeçamos, versículo 2, depois eu vou para o versículo 3 e 4. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. Ponto. Tiago, aqui no capítulo de número 3, da carta que recebe o seu nome, ele está falando sobre a língua. E ele vai falar que é colocado freios na boca dos cavalos para direcionar o corpo do cavalo. E também, a leme do barco, por mais que pequena que seja, ela dá direção para o barco. Ou seja, freio nos cavalos, leme nos navios. Isso define o quê? Uma palavra, direção. A língua está sendo comparada a freio nos cavalos, aos lemes dos navios, que dá direção. Então, a tua língua é capaz de dirigir a sua família. E através das suas palavras, como você está direcionando o seu casamento? Se você diz que o seu filho não presta, não vai prestar mesmo.
Se você diz que o teu cônjuge não presta, não vai prestar mesmo, aprenda a utilizar palavras de bênção, porque existe poder em nossas palavras. Eu gosto do salmo que diz que os filhos são herança do Senhor, são como flechas nas mãos do valente. Bem-aventurado aquele homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, se os filhos são como flechas, a distância que eles irão depende da sua força, e a direção que eles vão alcançar depende das suas palavras. Glórias a Deus. Aleluias. O vinho acabou. Será que o vinho foi desperdiçado naquela festa? Não. Existem duas possibilidades pelo qual o vinho acabou. A primeira possibilidade é que foi falta de planejamento. É a mesma coisa de eu convidar 100 pessoas para minha casa para tomar Coca-Cola e comprar apenas 2 Coca-Colas. Principalmente se for crente, né? Aí não dá não. Provavelmente o vinho acabou por uma falta de planejamento. Foi convidado uma quantidade de pessoas acima do normal. Famílias que não têm planejamentos, famílias que não têm projetos, famílias que não têm objetivo comum, são famílias onde o vinho, a alegria está acabando. A segunda possibilidade pelo qual o vinho pode ter acabado naquela família também pode ser o quê? Os penetras. São aqueles que entram dentro do casamento sem serem convidados. Pastor, quando eu fui casar, aí o pessoal me cumprimentava, Pai do Senhor, parabéns, e eu por dentro, quem é tu? Nem te convidado, convidei. São os penetras, que entram sem serem convidados. Quem são as pessoas que estão entrando dentro do teu casamento e dando palpite, sem serem convidados? Aleluias. Com quem você tem se assentado para tomar conselhos? Porque a vida do cristão deve ser fundamentada na palavra. Glórias a Deus. É gente que nunca se sentou para aprender e quer se levantar para ensinar. Cuidado. Aleluias. Eu também aprendo a partir de João capítulo 2, é que precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda. Jesus ele vai olhar para Maria e vai dizer, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aleluias. Maria entende, se não é chegada a hora dele, então eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela vai até os serventes e diz, façam tudo aquilo que ele ordenar. Aleluias. Ela diz, se disponha a obedecer a palavra dele. Aleluias, glórias a Deus. Eu gosto de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29, porque Jesus ele faz uma comparação. Ele diz que aqueles que ouvem a sua palavra e não guardam, são comparados a um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia, e vindo a chuva, os ventos, os rios, batendo contra aquela casa, ela não suportou, e grande foi a sua queda. Mas o homem prudente que ouve as palavras e guardam, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vindo a chuva, o vento, os rios, bateu contra aquela casa, mas permaneceu de pé. Aleluias. Perceba que a casa da rocha foi atacada, a casa da areia foi atacada, mas, aleluias, a diferença entre um casamento que cai para um casamento que permanece de pé, não está nas circunstâncias, mas sim no alicerce. Se o teu casamento, se a tua família está edificada sobre a palavra, pode vir o vento, pode vir, aleluias, a tempestade, mas a tua família vai permanecer de pé. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Aleluias. Precisamos obedecer e fazer aquilo que Jesus manda. Jesus mandou os serventes, irmãos, encher as talhas com água, 6 talhas. E os serventes obedecem. Se eu fosse um daqueles serventes, eu ia questionar: Jesus, nós não estamos precisando de água não. Água tem demais, nós estamos precisando de vinho. Mas eles obedecem, motivados pela fé. Aleluias. E quando eles decidem caminhar por fé, eles experimentam o milagre. Porque quando, aleluia, os serventes levam a água até o mestre-sala e ele vai provar, a água se transformou em vinho. Então existem momentos que você vai precisar caminhar por fé. Chega hoje na sua casa, levanta as mãos e diz: eu abençoo o meu lar. Os meus filhos não vão morrer nas drogas. Os meus filhos não vão morrer na prostituição. Chega na sua casa, debaixo da autoridade da palavra, bata no peito e diz: eu e a minha casa ainda serviremos ao Senhor. Porque Jesus está nos desafiando a caminhar por fé. Mas quando você confia que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, você vai testemunhar o milagre. Aleluias. Aí o mestre-sala chama o esposo e diz: o que você fez? Em toda festa sempre é servido primeiro o bom vinho, e depois que o povo está já satisfeito, se serve o inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Ei, aquilo que vem de Jesus sempre é o melhor. O melhor de Jesus para o teu casamento, para a tua família ainda estão por vir. Alguém está dizendo que não existe jeito para o teu filho, mas existe sim. Alguém está dizendo que não existe jeito para o teu casamento, mas existe sim. O melhor ainda está por vir. Vocês vão testemunhar ainda as bênçãos, o milagre, a provisão. Glórias a Deus. Mas convida Jesus para a tua casa. Aleluias. Convide Jesus para fazer parte da sua vida conjugal. Os teus filhos são heranças do Senhor. Os teus filhos não vão morrer nas garras do diabo, não. Existe salvação, existe vida. Glórias a Deus. Mas Jesus, ele precisa ser convidado. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. E foi assim que Jesus, irmãos, fez o seu primeiro milagre. Não em uma sinagoga, não em um templo, mas em uma festa de casamento. E o mesmo Jesus, ele vai fazer um milagre na sua família. Glórias a Deus. Com a permissão do pastor, eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os seus pés. Eu quero estar fazendo uma oração. Nessa oração eu gostaria que você apresentasse a sua família. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu te apresento a tua igreja, Pai. A tua palavra foi ministrada. Espírito Santo, eu quero apresentar famílias aqui. Famílias que talvez estão sendo destruídas pelos vícios, pelas tragédias, ó Pai. Mas eu creio que existe poder no teu nome santo, Jesus. Tu és um Deus de restituição, ó Pai. Espírito Santo, restitui aquilo que o diabo roubou, aquilo que o diabo tomou, restitui, Jesus. Visita esse filho que está afastado da tua casa, Jesus. Que o pródigo venha voltar para os teus braços, Jesus.
Espírito Santo, essa família que não experimenta mais do teu mover, da tua presença, entra com a tua providência, ó Pai. Espírito Santo, nós acreditamos no poder da tua palavra pregada, e mediante esta palavra pregada, Senhor, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo transformação, mudança radical, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Nesse momento eu agradeço a oportunidade e passo para o pastor Osnei. Assenta e ouça esse louvor.